Boa noite, irmãos. Quero louvar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também louvar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que nós possamos, Senhor, ser edificados. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Chegamos no capítulo do tabernáculo. Nós temos avançado palavra a palavra. O que você não pode perder o foco. Tudo isso aqui são sombras. Aconteceu de verdade. Aconteceu numa época em que o povo não era habitado permanentemente pelo Espírito do Senhor. O povo era salvo pela graça, era salvo pela fé, no Messias que havia de vir, no descendente da mulher que tinha sido prometido a Eva. Porém, o que eu tenho que entender, o Espírito do Senhor é temporário. O Espírito como selo, como garantia de salvação, é algo que foi dado apenas na nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança começa com uma operação milagrosa de Deus. Deus vem e retira o nosso coração de pedra, endurecido, rebelde, que não busca Deus. A Ele faz o milagre do novo nascimento. Nosso coração de pedra é retirado, recebemos um coração de carne que ama o Senhor. E o que acontece? Imediatamente, simultaneamente, como num pacote, nós somos selados com o selo da promessa. O Espírito do Senhor se faz um só com o nosso espírito, de uma maneira indivisível. E Ele que vai nos capacitar a toda a vida eterna. Hoje, esse tabernáculo somos nós. Nesse tabernáculo que nós vamos ver, vinha a arca de Deus. Hoje o tabernáculo é você. Lógico, tomando cuidado com essa afirmação que muitos hoje afirmam, eu sou a igreja. E aí, dessa maneira, não querem fazer parte da igreja local. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou a igreja, de uma certa forma, sim, mas é uma visão muito curta. Por quê? Porque, na verdade, eu sou uma pedra viva de um edifício vivo chamado igreja. Essa é a definição bíblica. Então, assim, eu sou a igreja, não é uma visão bem embasada nas Escrituras. Por quê? Porque na igreja eu sirvo, na igreja eu desenvolvo meus dons, na igreja eu exerço a irmandade. Como que eu vou exercer a irmandade comigo mesmo? Como que eu vou servir a mim mesmo? Como eu vou exercer os dons comigo mesmo? Então, a nossa fé ela é individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Agora, nessa época aqui, eles tinham uma visão palpável do tabernáculo. É essa dispensação. Aqui nós estamos começando a viver dias da aliança mosaica. Deus entrou na terra legalmente, através de uma aliança com Abraão. Da descendência de Abraão, Deus fez um povo. Esse povo foi levado ao Egito, permaneceu escravo por mais de 400 anos, foi tirado com mão de ferro, e Deus vai entregar esse povo, a promessa que ele fez ao seu servo Abraão. 450, 500 anos antes. Ele vai dar a esse povo a terra de Canaã. E para entrar na terra de Canaã, existe uma série de circunstâncias, uma série de situações que vão diferenciar o verdadeiro povo de Deus daquelas nações pagãs. Da mesma maneira hoje,
que vivemos num mundo neopagão. Nosso mundo é extremamente pagão. Nós cristãos somos chamados a fazer diferença entre o santo e o profano, a fazer diferença no nosso testemunho, a ter um estilo de vida diferente. O que mudou, que é a coisa mais tremenda que Deus fez, a presença de Deus era lá no Santo dos Santos. Agora o Santo dos Santos está aqui, ó. Deus está presente no nosso espírito. E isso é maravilhoso, é algo com o qual eu tenho que me regozijar. Amém? Mas vamos ao nosso texto. Êxodo 26, agora o versículo 2. São textos mais longos, a narrativa exige isso, tá? O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão em uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Olha que interessante, gente. Veja, essas cortinas, elas eram uma separação física. Para dentro delas, a presença de Deus vinha entre os querubins. Para fora estava o povo não tinha acesso à presença de Deus. Olha a diferença. Hoje, você agora, nessa sala, está sentado diante de alguém, habitado pela presença de Deus. Aqui não poderia. Então, essas cortinas, o que elas representam? A separação entre o povo de Deus e Deus. Nós vamos ver mais à frente, somente um homem entrava uma vez por ano nesse lugar, o sumo sacerdote. Hoje, com uma simples oração que você dirige, tecnicamente é como se você estivesse entrando ousadamente nesse lugar. Quantas orações você faz no dia? Olha a tremenda diferença. Agora, o que eu tenho que entender? Tudo isso aqui é feito de uma maneira muito harmônica. Tudo isso aqui é feito de uma maneira de formar um templo. Tudo isso aqui é feito... Encosta um pouquinho a porta. Tudo isso aqui é feito de uma maneira a ser transportado. Por quê? Porque esse povo, ele vai peregrinar no deserto. Pode passar a chave ali. Acho que parou. Esse povo vai peregrinar no deserto. E de tempos em tempos, Deus dá uma ordem. Era necessário que fosse desmontado. E tudo feito de uma maneira organizada, porque desmontava de um lugar, viajava para o próximo acampamento. Primeira coisa, montava o acampamento. O livro de Números mostra até a disposição que as tribos se acampavam em volta do tabernáculo. Não é o tema hoje, mas eram 3 de cada lado, formando as 12 tribos. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que é tudo aqui representativo, você tem que entender que você está numa cultura de 3.500 anos atrás, onde era super importante uma presença bonita, bem apresentada, bem equilibrada. E em tudo isso eu percebo o quê? Em tudo isso eu percebo um Deus que ama o belo. Eu percebo um Deus que ele tem traços de extrema beleza. Quando você vê gravuras do tabernáculo, é impressionante. Como para uma simples tenda. Aquilo pode ser feito de
de uma maneira tão bonita, tão caprichada. Você vê aqui, só de argola de ouro tinha 50. Tudo bem organizadinho, ó, você amarra 5, mais 5. A medida do tabernáculo ele tinha 4,5 metros de altura, por 2,25. Então quem olhava de fora, o muro de cortinas de fora tinha 2,25. Então quem passava a pé por fora, via o local do tabernáculo. Com cores muito bem feitas, muito bem equilibradas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma gravura do tabernáculo, eu fiquei impressionado com a beleza. As cortinas cheias de querubins, por quê? É uma representação. Tu que estás assentado entre os querubins. Tudo aquilo é para representar, ao mesmo tempo é didático. Ó, o nosso Deus habita entre os querubins. Ele controla. Quando nós vamos ver no Apocalipse, nós vamos lá, capítulo 4, capítulo 5, demais capítulos. O trono de Deus em volta dele, vários seres celestiais. Tudo isso aqui aponta para uma realidade superior. Mas o que eu tenho que lembrar é que eu não tinha nem Bíblia escrito. A Bíblia estava começando a ser escrita aqui. Esse povo não fazia nem ideia de como a terra tinha sido criada. Lembra a nossa introdução no livro do Gênesis? Eles criam no Egito que dos vermes da areia da praia tinha sido feito todo o universo. Essa era a crença no Egito. Milhares de deuses. Então a primeira coisa que Deus vai fazer, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Entende o que nós estamos falando aqui? Hoje nós temos a Bíblia pronta. Esse povo aqui não sabia nada. Josué, no capítulo 24 do seu livro, aproximadamente 80 anos após esse evento, ele chega na entrada da Terra Prometida e fala, olha, eu estou lançando aqui o desafio, estou mudando as palavras. Abandonem os ídolos que ficaram para lá do Rio Jordão. Porque eu e minha casa adoraremos ao Senhor. E aí Israel firmou a mesma aliança. Nós adoraremos o Senhor. Gente, 80 anos depois disso aqui, ainda tinha gente idólatra no meio do povo de Israel. Jacó, quando peregrinou antes disso, voltando, o povo que veio com Jacó era tudo idólatra. Então essa é a realidade, eles estão aprendendo a lidar. Hoje eu tenho toda essa revelação. Muito mais conhecimento, diferente do povo, sou habitado pelo Espírito Santo. Mas eu nunca posso perder o foco num Deus organizado, um Deus do belo, um Deus harmônico, porque a própria natureza reflete esse Deus. Começa a prestar atenção, os locais de idolatria, a sujeira, a podridão, a pobreza, as doenças. Isso é generalizado pelo mundo. Você vê os povos pagãos mergulhados. A coisa chega a ser caótica. Existem templos onde animais são adorados dentro desses animais. Eles defecam dentro do templo. Atacam as pessoas. Completamente diferente do que nós vemos aqui. Aqui tudo limpinho, bonitinho, organizadinho. Por quê? É a natureza do nosso Deus. Você que é cheio do Espírito do Senhor, qual é o ideal que você tem que buscar? Bonitinho, organizadinho, arrumadinho. Porque faz parte da natureza do nosso Deus. Você consegue 100%? Não. Mas tenta. Amém? Vamos seguir, versículo 7. Farás também cortinas de peles de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados. 30 côvados é em torno de 15 metros. Olha o tamanho dessa cortina aqui, como é grande. Entendeu? E a largura da mesma cortina é de 4 côvados, 2 metros. Essas 11 cortinas serão da mesma medida.
E juntarás 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. E dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobras as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Olha que interessante. 5 cortinas do lado do teto, 6 do outro. A 6ª cortina ficava na frente, como porta, porque havia uma passagem pelo lado. Lá no fundo sobrava 50 centímetros. E aqui dos lados 50 centímetros, como se fosse um beiral. Para quê? Para cobrir. Então, quando você olhava de fora, você não via a parte alta do que estava por baixo. Era coberto como um telhado. O que nós temos que lembrar? Eles estavam no deserto. Índice pluviométrico baixíssimo. Muito pouca chuva. Não tinham que lidar com a umidade. O que era muito fácil de lidar naquele clima. Então você tem que ir lá. Uma das fotos que eu mandei tem uma réplica do tabernáculo montada no deserto. Aí você vai entender bem como é que funcionava aquilo. Você vai ver a região pedregosa, extremamente seca. Amém? Vamos seguir, versículo 14. Aqui é o nosso maior trecho. Farás também a tenda de uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os campos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Também serão por tábuas para os 2 cantos. E o 25, assim serão as 8 tábuas com as 2 bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Olha que interessante, aqui a descrição é de uma mega estrutura desmontável. Tudo isso que você está vendo aqui é totalmente desmontável, tudo feito por encaixes perfeitos. Como que eles vão conseguir, irmãos? Não tinha serra, como nós conhecemos, não tinha politriz, não tinha maquita, não tinha arquinho de serra. E eles fizeram essa obra capacitados por Deus de maneira perfeita. Tudo perfeito, tudo no encaixe, tudo certinho. Agora, o que acontece? Quando você começa a ler tudo isso aqui, nós lemos 11 versículos. Você fica com a cabeça até meio tonta. É base de prata, é tábua que encaixa, é tábua de esquina. Por isso que eu achei importante mandar a foto para vocês.
E quem não tem acesso a essas fotos, entre na internet e digita lá no Google, fotos do tabernáculo. A sua mente vai brilhar. É algo que necessita. Por que nós fazemos a leitura? Se está aqui na Escritura, precisa ser lido. Precisa ser explicado. Agora, a imagem visual é muito mais ampla, é muito mais completa. Da mesma maneira que quando 500 anos à frente, aproximadamente, Salomão vai construir o templo. É importante você ir na internet e ver uma réplica do templo. Porque quando você lê a descrição, é como essa passagem aqui, esses outros versículos, a cabeça fica até tonta. Você fala, meu Deus, não entendi nada. Mas você entendeu o quê? Tinha base de prata e madeira encaixada nela. Agora, olha que interessante, detalhe de engenharia. Madeira, quando toca no chão, começa a apodrecer. A prata é um elemento extremamente estável e pesada. Então aqui você vê uma base sólida protegendo as vigas. Você vai vendo nos detalhes como foi feito. Agora, a mesma maneira, lembrando, vocês vão ver nas fotos, o tabernáculo e todo ele completo era retangular. Tinha 2 lados menores e 2 lados maiores. Mas tudo muito bem feito. Amém? Amém. Deixa eu virar minha colinha aqui. Vamos lá, versículo 26. Olha que interessante. Farás também, deixa eu só ver direitinho para não perder a leitura, tá? Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas de um outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas de outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade à outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás os tabernáculos conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha que interessante, nós não sabemos como foi isso. Mas Moisés teve a visão do tabernáculo. Foi mostrado para ele no Monte Sinai. Agora que interessante, aqui você está falando do Santo dos Santos e do lugar santíssimo. Olha como mudou, já não é prata, é tudo ouro. Já não é uma madeira simples, é uma madeira de lei revestida de ouro. Por que tem que ser assim? Primeiro, a quantidade de ouro seria imensurável. Segundo, o peso, impossível de transportar. Agora, quando faz o coração da tábua de madeira e apenas reveste de ouro, primeiro, o ourives pode trabalhar e aquilo fica transportável. Eles andaram com esse tabernáculo mais de 80 anos. Esse tabernáculo entrou na terra prometida. Quando Jericó foi tomada, o tabernáculo estava montado. 80 anos depois desse evento aqui, aproximadamente, estou arredondando as datas, tá? Pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas o que você está vendo aqui? O local mais nobre, novamente ouro. Ouro, na Bíblia, muitas vezes, ele aponta para a natureza de Deus. Por quê? Por causa do seu preciosismo, beleza e raridade. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos para o final do capítulo. Versículo 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Olha que interessante, olha os querubins aqui de novo. Se você olhar no subtítulo da sua Bíblia, está lá,
o véu do tabernáculo. Percebe? Cheio de querubins. Querubins apontam para a realidade do céu. 32. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Olha que interessante. O tabernáculo tinha 45 metros por 22,5, inteiro. Um retângulo. Bem maior que uma quadra de futebol de salão. Então, se você quer saber o tamanho do tabernáculo, imagina a quadra do seu colégio. Era maior, um pouco maior. Só que no meio dele tinha isso aqui, que era a tenda coberta que tinha 2 compartimentos, o Santo dos Santos e o Lugar Santíssimo. Mais à frente nós vamos ver, pelo livro de Hebreus, como era a movimentação. Agora, essa divisão que eu li até aqui é do Santo dos Santos. É onde vai estar apenas a Arca da Aliança. É onde apenas uma vez por ano o sacerdote vai entrar. Uma única vez. Entendeu? Agora, colado nele tinha o lugar santíssimo. O povo entrava no lugar santíssimo? Não, só os sacerdotes levitas. Para vocês terem uma ideia, nós vamos estudar isso mais à frente. Nadab e Abiú, os 2 primeiros filhos de Moisés, foram fulminados porque fizeram um culto ilegal. Quê? De Arão. Foram fulminados porque fizeram um culto ilegal. E Eleazar, o seu irmão, é que herdou essa primogenitura. Para vocês terem uma ideia, foi coisa tão séria que Deus falou para Arão, ó, não chora. E Arão não chorou, Arão obedeceu tudo que Deus mandou e rapidinho, vida que segue. Mas para vocês terem a ideia, eu sempre quero que você tenha o foco, a seriedade de lidar com a presença de Deus. A igreja hoje, nós inclusive, perdeu a noção do que é lidar com a presença de um Deus residente. Nós perdemos a noção, é oba-oba. O pessoal está sem temor. O pessoal fala coisas que deveria ter temor. O pessoal tem atitudes que deveria ter temor. Por que que você vê tanta gente fria, tanta gente apática, tanta gente afastada? Porque está tendo uma atitude indevida com a presença do Altíssimo. Eu deveria esquecer tudo que está à minha volta e me voltar para a presença de Deus no meu íntimo e as Escrituras. E a partir daí traçar o meu culto. Independente de quem está do lado, independente do que o irmãozinho fez, independente do que o outro fez. Independente do que a igreja fulana de tal fez. Tudo isso é muito pouco para atrapalhar o meu relacionamento com Deus residente. Independente do que o meu filho fez, do que o meu irmão fez, do que o meu marido fez. Porque lidar com a presença de Deus é mais importante que tudo isso é secundário. Ah, eu estou triste, fique triste na presença de Deus. Ah, eu estou bravo, fique bravo, fale isso para Deus. O que eu quero transmitir para vocês? Percebe que nós estamos distantes disso? Eu preciso melhorar como pastor. Muitas vezes eu me esqueço dessas verdades tão presentes.
Agora o temor de Deus vem novamente, eu lembro, opa, segura a tua onda. Cuidado. Rever. Mais à frente nós vamos ver, santidade é o Senhor, a marca do sacerdote. Uma placona. Nós somos esse sacerdote hoje. Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui é um exemplo. Esse lugar aqui ficava fechado o ano inteiro. Uma vez o sumo sacerdote entrava amarrado. Depois de fazer todo um complicado sacrifício pela vida dele, uma confissão de pecado. A história registra que nunca nenhum sacerdote morreu. Isso quer dizer que Deus aceitou o sacrifício. Porque nós sabemos pela Bíblia que todos os homens são pecadores. E que a única coisa que pode cobrir pecado para valer mesmo é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas em dias da antiga aliança, carregando toda aquela simbologia, quando o sacerdote fazia o ritual, e eles faziam isso de maneira precisa, embora muitas vezes o coração estava distante, o que eu estou querendo dizer? Abram suas Bíblias no Salmo de número 4, todo mundo abre. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, todo mundo ora. Aí no fim da oração, amém, todo mundo amém. Aí vamos cantar o louvor tal, todo mundo canta. E aí no final do louvor, bate palma. Todo mundo bate palma. E aí é pregada a palavra e todo mundo fica assim. Mas a pergunta é, como está teu coração quando você está fazendo tudo isso? Você compreende a responsabilidade de adorar a Deus? Você não está numa mera religião falando, uma reunião religiosa, falando de palavras que estão aqui. Você está na presença do Senhor. E textos como esse me relembram disso. E aí vamos encerrar o capítulo. Versículo... Vou reler o 33 que eu me perdi um pouco. Não, eu já li o 34. E porás a coberta do propiciatório sob a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás ao lado norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino, torcido, de obra de bordador. E farás para essa cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouros. E far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Aqui termina essa parte falando do lugar santíssimo, que é onde está o candelabro. Vocês vão ver nas fotos. Eu mandei uma foto que tem um corte. Lógico, feito por computação. Vai mostrar no Santo dos Santos apenas a arca. Numa das gravuras vai mostrar o que está dentro da arca. Nós vamos estudar as 2 placas da lei, o bordão de Arão e um vaso com maná. E aí você vai ver do lado de cá o candelabro, a mesa dos pães, tudo certinho. Tudo bonitinho. Pastor, como funcionavam essas coisas? Veja, nas nossas aplicações. Nós vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 9. Nós estamos gastando esse capítulo 9 de Hebreus. Por que que Hebreus fala essas coisas? Hebreus é escrito para povo judeu convertido. Qual que era a pressão daquele povo? Abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Porque o cristianismo era uma religião extremamente simples, extremamente pobre, feita pelos mais simples da sociedade na sala de uma casa. Aí você comparava tudo isso ao templo,
Irmãos, o templo da época de Jesus, que Jesus viveu, que foi reformado por Herodes, só para reformar o templo ele levou 46 anos. Herodes era um grande construtor. Então, quando você comparava, que religião que é essa? Ah, o pessoal que está lá na casa do irmão Maurício. Quem é que está lá? Ah, ignorantada. Os pobres que trabalham por um denário. Mas e aqui quem está? Não, aqui estão os senadores romanos, os senadores judeus. Aqui tem ouro cobrindo tudo. E aqui tem o quê? Aqui tem gente de pé descalço, todo calejado. Aí o camarada se convertia, começava a ser perseguido. E aí qual que era a tendência dele? Voltar para o judaísmo. Por isso que o escritor de Hebreus fala, se vocês voltarem, já não voltarem para a situação anterior, já não resta mais sacrifício, porque o único sacrifício aceito para ser salvo é o sacrifício de Jesus Cristo. Então é esse contexto de Hebreus que nós vamos ler. Aí o escritor de Hebreus, que é um extremo conhecedor do mundo judaico, ele vai nos explicar detalhadamente uma série de coisas. Amém? Então sempre que você lê Hebreus, leia sobre esse contexto. Sem se esquecer. Segundo palavras do querido Antônio Neto, que a apostasia em Hebreus é algo que é alertado abertamente. O escritor de Hebreus fala abertamente de apostasia. Pastor, mas o pastor não ensina segurança e salvação para quem é nascido de novo. Mas e para quem se achega, tem a fé temporária, experimente e se afasta? Já não resta mais sacrifício. Só Cristo pode salvar. Entendeu? E se aquele estado for derradeiro, ele vai praticar o pecado de morte. Entende o que é o pecado de morte? Está diretamente ligado à apostasia. Amém? Mas vamos lá. Hebreus 9, preste atenção na leitura. Versículo 1. Ó, o subtítulo é A Imperfeição da Primeira Aliança. Vê aí na sua Bíblia. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Olha o tabernáculo aqui. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Olha aquela primeira parte que os sacerdotes entravam. Mas depois do segundo véu, estava o do tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Vamos fazer uma pausa. No primeiro lugar, onde estava o candelabro, a mesma proposição, os sacerdotes entravam sempre. Uma vez por semana, pelo menos, tinha que trocar os pães. Tinha que pôr óleo na menorá, no candelabro. Tinha que acender, manter aceso, revisar. Então tinha todo aquele serviço na primeira parte, mas só entrava ali levita. Aí é o que ele vai falar do 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Olha que interessante, olha o que eu falei. Lembra que ele fazia um ritual, aí era sacrificado um animalzinho, aí o sangue era aspergido na orelha direita, no polegar direito, no pé direito, toda uma simbologia. Todo um processo maior do que esse que eu estou falando, estou dando aspectos do ritual, que seria necessário mais uma palavra para explicar isso.
Mas o que o escritor de Hebreus está falando? Ó, uma vez por ano esse camarada fazia sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado da ignorância. E os outros pecados? Os outros pecados do próprio povo, uma vez por ano, no dia de expiação. Impunha a mão sobre um cordeirinho. Confessava seu pecado. Simbolicamente, é como se o seu pecado fosse transferido para o cordeirinho. O cordeirinho era morto. O sangue dele esgotado. Aspergido lá no altar, lá fora do tabernáculo. E o animal era todo queimado. Em holocausto. Lembra? O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer para pagar o pecado. Na antiga aliança era um cordeirinho. Na nova aliança é o cordeiro perfeito. Quando você se enxergou pecador, enxergou Jesus como Deus, percebeu que ia para o inferno. Um só pecado seu na vida manda você para o inferno. Uma mentirinha que você contou, toca o telefone, fala que eu não estou. Inferno. Agora imagina os milhares e milhões de pecados que nós cometemos em toda a nossa vida. Mas o que tem que fazer para isso? Olha que interessante. Versículo... vou reler o 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o sacrifício, consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções, justificações na carne, impostas até ao tempo da correção. Ora o 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, vírgula, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus foi lá, derramou sangue, morreu, pagou o preço, um único sacrifício. Acabou. Está resolvido. Lembra? Tetelestai. Está consumado. Na cruz. Consumado o quê? Esse sacrifício. Hoje Deus habita em você. Se você lembrar, vamos abrir rapidamente. Mateus, capítulo 27. Volta um pouco, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Capítulo 27, versículo 51. Olha que interessante. Vamos ler o 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O que aconteceu aqui? Assim que Jesus entregou o Espírito, o preço foi pago. Deus aceitou o perfeito sacrifício, o véu rasgou de cima a baixo. Por quê?
Porque hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Por quê? Porque o sacrifício que te torna puro diante de Deus e que você não é fulminado, já foi feito por Jesus há 2000 anos atrás. Por isso que eu posso orar e quando eu oro, eu entro ousadamente na presença de Deus, eu não sou fulminado. Você parou a pensar quantos pecados eu e você cometemos hoje em pensamento? Parou a pensar? Pastor, dá um exemplo, não estou entendendo. Se você julgou o que uma pessoa pensou, você já está cometendo o pecado da presunção, porque você está dizendo que você é onisciente. Você sabe pensamento. Isso é pecado, que você está dando para você um atributo que é só de Deus. Isso é idolatria. Quando eu pego a criatura e dou característica de criador, é idolatria. Será que eu penso alguma coisa sobre o que estão pensando? Quando eu vejo o jornal, todo político é ladrão. Ah, você conhece de todo o território brasileiro 100% dos políticos e você pode afirmar na sua onisciência que todos eles são ladrões. Lógico, estou dando um exemplo absurdo. Quando você fala todo político é ladrão, você está querendo falar de uma classe que é marcada pela corrupção. Mas estou dando esse exemplo para que você possa compreender. Aí lembra o que nós fizemos aqui na abertura da palavra? Nós oramos. Quando eu abri a oração, eu entrei no Santo dos Santos. Quando vocês falaram amém, todo mundo entrou junto. Está todo mundo vivo aqui. Percebe por que o texto de ceia mostra que aqueles que começam a tomar ceia indevidamente, Deus recolhe? Percebe a seriedade de fazer parte do corpo de Cristo? Percebe quando nós olhamos ao nosso lado, a irreverência diante da presença de Deus, diante da igreja local? Não é que pode, vai trazer. Lembra que Paulo falou? Por isso que existem muitos fracos e doentes no vosso meio. E alguns dormem, morreram. Então assim, lidar com a presença de Deus é algo sério. Ser habitado pelo Espírito do Senhor é algo sério. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para servir ao Senhor. Então é muito importante encarar a vida cristã com responsabilidade. Eu me coloco ao lado de vocês como um imperfeito, que tem a responsabilidade de ser padrão da igreja. Mas, se não cuidar, é mais pecador do que vocês. Não vigia para ver. Me dá 15 minutos sem a graça de Deus para ver se eu não pego mais todo mundo junto aqui. Que o Senhor nos dê temor. Que o Senhor nos dê reverência. Que nós, nesse caminhar cristão, aprendamos a lidar com a sua doce presença. Possamos entender o presente que é ser habitado pelo Espírito do Senhor. Isso não é de todos. Olha, quem não crê em Jesus não tem o Espírito do Senhor. Quem não crê em Jesus está debaixo do espírito desse mundo. O espírito maligno, olha a diferença. Percebe por que o mundo nos odeia? Porque nós já não somos mais desse mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradeço por tua boa palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos capacitando, dando entendimento do que é lidar com a tua presença. Amém. A minha oração pela minha vida e pela vida dessa igreja local é pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pela falta de compromisso, pedindo perdão pela falta de seriedade, Pai. Nos ajuda e nos capacita a vivermos uma vida cristã verdadeira, simples,
porém cheia de fervor. Desde já eu te agradeço por tua boa obra, no nome de Jesus. Amém. 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 Antes de desligar, que vão acabar me perguntando, aquele pessoal ressuscitou. Alguns em corpo já glorificado. Como eles ascenderam ao céu, nós não sabemos. Não foi que nem Lázaro, que ressuscitou no corpo mortal e voltou a morrer de novo. Entendeu? Foi num corpo modelo do Senhor Jesus, que ele ia ressuscitar 3 dias depois. Isso daqui é uma enorme interrogação para os comentaristas. Nós sabemos o quê? Primeiro, eles são o prelúdio de que um dia nós vamos ressuscitar. Eles apontam para a grande ressurreição. Segundo, eles entraram num corpo físico, glorificado, na cidade, foram vistos. Terceiro, nós não sabemos como eles ascenderam. Não tem essa informação. Se você quiser, o dia que você estiver diante de Jesus, você gentilmente fala, Senhor, você podia contar para a gente o que aconteceu com aquele povo? Amém? Deus abençoe a sua vida, com muita graça e paz.